Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores desafios do direito. Como é que a linguagem da lei, que precisa ser estável, consegue se adaptar a um mundo que não para de mudar? Pensa bem, como é que leis escritas décadas atrás ainda podem fazer algum sentido hoje? Vamos começar com essas perguntas aí. Parecem simples, né? Pois é, mas elas abrem uma caixa de Pandora para o direito. A resposta para elas depende totalmente de como a gente interpreta palavras como roubar e propriedade num mundo que nem sonhava em existir quando as leis foram criadas. É exatamente aqui que a nossa análise de hoje começa. Bom, historicamente, o pensamento jurídico tentou responder essas questões de duas formas bem extremas e que batem de frente uma com a outra. E como a gente vai ver, nenhuma delas funciona direito na prática. De um lado, a gente tem o que chamam de essencialismo. A ideia aqui é que toda a palavra jurídica tem um significado único, uma essência que nunca muda. Pensa numa regra gravada em pedra, sabe? Do outro lado, tem o convencionalismo, que é o oposto total. O significado é só um combinado social, uma coisa fluida que muda com o tempo, que nem um rio. Só que na vida real, no dia a dia de quem trabalha com a lei, nenhum desses extremos serve. Se a gente abraça um ou outro, acaba criando um problemão, porque a realidade do direito é bem mais complexa que isso. Agora, vamos entender por que essas visões tão puristas são, na verdade, bem perigosas. Vamos ver como cada uma delas, na prática, pode fazer o sistema jurídico inteiro parar de funcionar ou virar peça de museu. Começando pelo essencialismo. Se o significado das palavras é fixo para sempre, o direito vira uma relíquia. Ele simplesmente perde a capacidade de conversar com o presente. Fica literalmente congelado no tempo. E as consequências disso são bem concretas. Por exemplo, se propriedade só vale para coisa física, como é que a lei vai proteger nossos dados na nuvem ou as criptomoedas? E se família está presa no modelo do século retrasado, como é que o direito reconhece as mil e uma formas de família que existem hoje? No fim, o essencialismo deixa a lei cega para a vida como ela é. Certo. Agora vamos para o outro extremo. E se o significado for totalmente flexível, dependendo só do que a sociedade acha em cada momento? Aí o direito perde o seu pilar mais básico. A gente não consegue prever mais nada. A estabilidade some e é como se o chão abrisse sobre os nossos pés. O convencionalismo levado ao extremo abre a porta para o famoso vale tudo. Qualquer interpretação poderia ser justificada com um simples "ah, mas a sociedade mudou". O resultado? Uma insegurança jurídica gigantesca, onde a regra do jogo muda a qualquer hora, sem aviso. Felizmente, o pensamento jurídico mais moderno achou um caminho do meio. Uma síntese inteligente que tenta fugir dessa briga de extremos, pegando o que cada visão tem de melhor. E a solução é bem elegante. A ideia é que os conceitos jurídicos têm um núcleo estável, aquela parte essencial que dá segurança e previsibilidade para todo mundo. Mas em volta desse núcleo existem variações contextuais, uma área mais flexível que deixa a lei se adaptar à realidade de cada tempo. Vamos ver isso na prática com a palavra propriedade. O núcleo estável dela é o poder de usar, gozar e dispor de um bem. Isso não muda. O que muda, nas tais variações contextuais, é o que a gente considera um bem. Antes era terra, carro, hoje são patentes, softwares, dados e até criptomoedas. A lista cresce, mas a ideia central continua firme. O mesmo vale para a família. O núcleo não é um formato específico, mas sim a ideia de uma unidade de afeto estável, com um projeto de vida em comum. É isso que permite ao direito reconhecer os mais diferentes arranjos familiares sem jogar fora a essência do conceito, percebe? Não é vale tudo, é uma evolução em torno de um pilar que permanece. Ok, mas o que move essa adaptação controlada? A resposta vem de uma corrente da filosofia da linguagem, o tal do pragmatismo linguístico. O pragmatismo muda totalmente o foco da pergunta. Em vez de ficar procurando a verdadeira definição de uma palavra, ele pergunta como a comunidade jurídica usa essa palavra na prática. O significado, então, nasce do uso real e não de uma teoria que fica lá no mundo das ideias. Pega a palavra fraude, por exemplo. É a mesma palavra, mas o significado prático dela muda da água para o vinho dependendo do contexto. No direito civil, fraude é uma coisa. No penal, é outra completamente diferente. No tributário, outra, e por aí vai. Não existe uma essência de fraude. O que existe são padrões de uso que são estáveis dentro de cada área do direito. Então, como é que isso tudo funciona na hora H, na hora de decidir um caso real? A melhor imagem para a gente entender o trabalho de interpretação hoje em dia é a da lei como uma moldura.
O texto da lei não dá uma única resposta pronta. Ele cria uma moldura, um campo de possibilidades. O trabalho de quem interpreta não é inventar um significado do nada, mas escolher, com bons argumentos, qual das opções dentro daquela moldura faz mais sentido para o caso concreto, sempre se guiando pelos valores do sistema jurídico. Bom, chegando ao final da nossa análise, vamos juntar todas as peças e comparar esses 3 modelos de interpretação, um do lado do outro, para ficar bem claro. Olha só esse quadro. Ele deixa tudo bem nítido. A síntese moderna consegue o melhor dos 2 mundos. A segurança que o essencialismo prometia, mas com a flexibilidade controlada que o convencionalismo buscava. Assim, ela impede que a lei vire peça de museu e, ao mesmo tempo, barra a arbitrariedade, o vale tudo. No fim das contas, a interpretação jurídica moderna é isso, uma busca constante por equilíbrio. Não é sobre escolher um lado, mas sobre caminhar numa corda bamba entre a necessidade de ter regras estáveis e a busca por justiça num mundo que não para de se transformar. As ideias centrais para a gente levar daqui são bem claras. O direito não é nem estático, nem caótico. Ele evolui, mas de forma controlada. O significado vem da prática e a grande arte de quem atua na área é achar a interpretação que seja fiel ao sistema e, ao mesmo tempo, justa para a realidade das pessoas. E, para fechar, fica essa reflexão. Talvez o maior desafio não seja só decorar as leis, mas desenvolver a sensibilidade de aplicá-las com sabedoria, entendendo que a verdadeira justiça mora justamente nesse equilíbrio delicado